Muito boa noite, meus amados irmãos, na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A partir de agora, está começando mais uma programação de fé, com hinos, orações e a mensagem poderosa da Palavra de Deus em nosso favor. E para darmos início a este culto, nós vamos ter uma palavra de oração, falando com o Senhor nosso Deus, pedindo-lhe a sua misericórdia, a sua graça, perdão pelos nossos erros, nossos pecados, e pedindo a direção do Senhor para este culto, para esse trabalho, que Ele possa ser glorificado mais esta vez e que também os seus filhos sejam edificados também mais esta vez. Oremos então. Senhor Deus, nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, teu amado Filho, nós estamos outra vez reunidos em tua santa presença, Senhor. Essa grande igreja virtual, igreja invisível, que está nesse momento assentada ao redor da palavra, no mesmo espírito, na mesma fé, meu Pai. Porque o Senhor não depende de distância para estar junto com cada um. O Senhor é o Deus maravilhoso, poderoso, que pode todas as coisas, o Senhor dos exércitos. Ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ó Pai, pelas nossas muitas fraquezas, e entregamos nas mãos do Senhor as nossas vidas. Pedimos direção, ó Pai, que o Senhor abençoe nossas famílias, os pastores, os diáconos, os obreiros de um modo geral, ó Deus.
E é no nome do Senhor Jesus Cristo que rogamos humildemente e te agradecemos agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. A escritura que nós vamos ler nesta noite está em Êxodo, capítulo 32. Nós leremos o capítulo 32 de Êxodo, todo o capítulo, não é? Eu acho que são 35 versículos. E, permitindo o Senhor, nós leremos todo o capítulo. E também teremos a oração da fé, pelos enfermos, pelos necessitados. E se o Senhor permitir, estaremos lendo a mensagem que começamos a ler, no Apocalipse 4, Trono da Misericórdia. Terceira parte, no Apocalipse 4, terceira parte, Trono da Misericórdia. Se não der tempo, então nós ficamos só com a meditação da Bíblia, não é? Então vamos adorar o Senhor agora com os nossos louvores, nossos cânticos. Vamos cantar com a alma, com alegria. O louvor é para o Senhor e Ele é digno do nosso louvor. Ele é digno de toda honra e de toda glória. Cantemos então agora para a glória dele, do Senhor.
Amém, Jesus. Graças a Deus. Que Deus aceite o nosso louvor, a nossa adoração, que por certo tem saído do profundo das nossas almas, não é? Graças a Deus. Então, primeiro nós vamos ler a Bíblia e depois nós vamos orar. Bom, vamos inverter por causa de ser o capítulo todo, então nós demoraríamos muito para ler para ter a oração, não é? Então nós vamos orar primeiro e depois nós já daremos início à leitura bíblica, então. Então você que tem seu pedido, que tem a necessidade, uma doença, um problema para ser resolvido, problema financeiro, problema de família, seja o que for que você precisa, apresenta agora na presença do Senhor, porque nós estamos em uma corrente de oração. São muitas orações nesse instante, muitas pessoas, muitos filhos de Deus estão orando uns pelos outros, então vamos fazer isto agora com fé. Senhor Deus, Pai amado, mais uma vez, Senhor, nós adentramos a Tua santa presença pela graça, pela misericórdia, porque nenhum homem seria digno de entrar ali no Santo dos Santos. No Velho Testamento eles não podiam entrar porque morreriam, e o sumo sacerdote só o podia fazer quando tivesse sido purificado pelo sangue do Cordeiro. E agora, Senhor Deus, o Senhor nos dá esta oportunidade de nos achegarmos à Tua santa presença. Ó Deus, nós não somos dignos, mas nós somos agradecidos, nós somos gratos ao Senhor. E abençoa agora, meus amados irmãos, os filhos do Senhor que estão necessitados, aqueles que estão aflitos, oprimidos, que estão com alguma dor, Senhor,
cura essa dor, tira, Senhor, esse mal, essa enfermidade, seja qual for o tipo de enfermidade, não tem enfermidade difícil para o Senhor, cura eles, liberta eles, resolve os problemas da família, Senhor, problemas difíceis muitas vezes que não há solução, mas o Senhor tem a solução. O profeta Irmão Brana disse que o Senhor se especializou em coisas que o homem não pode fazer. Ó Deus amado, pedimos estas bênçãos humildemente, Senhor. Alegra o coração do triste e do abatido para a tua bendita glória. E é no nome do Senhor Jesus Cristo que pedimos tudo isto e te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o santo nome do Senhor. Então vamos ler aqui, começando do primeiro versículo, né? Êxodo 32. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e disse-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de pescoço de filhos, e dos vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxe a Arão. E ele os tomou das suas mãos e trabalhou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: este é teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele e apregoou. Arão disse: amanhã será festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantou-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste subir do Egito se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhe tinha ordenado. Eles fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e ofereceram-lhe sacrifícios e disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo de dura serviço. Agora, pois, deixa-me para que o meu furor se acenda contra ele e o consuma, e eu farei de ti uma grande nação, Moisés. Moisés, porém, suplicou ao Senhor, seu Deus, e disse: ó Senhor, por que acende o teu furor contra o teu povo, que tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te do furor da tua ira e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado,
e lhes disseste: multiplicarei a vossa descendência como as estrelas do céu, e darei à vossa descendência toda esta terra de que tenho falado, para que a possuam por herança eternamente. Então o Senhor arrependeu-se do mal que dissera que havia de fazer ao seu povo. E virou-se Moisés e desceu do monte com as 2 tábuas do testemunho na mão, tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. E aquelas tábuas eram obra de Deus também. A escritura era a mesma escritura que Deus esculpira nas tábuas. E ouvindo Josué a voz do povo que jubilava, disse a Moisés: alarido de guerra há no arraial. Porém, ele respondeu: não é alarido dos vitoriosos, nem alarido dos vencidos, mas é alarido dos que cantam. Eu ouço. E aconteceu que, chegando Moisés ao arraial e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se-lhe o furor e arremessou as tábuas das suas mãos e quebrou-as ao pé do monte. E tomou o bezerro que tinham feito e queimou-o no fogo, moendo-o até que se tornou em pó. E o espargiu sobre as águas e deu-o a beber aos filhos de Israel. E Moisés perguntou a Arão: que te tem feito esse povo, que sobre ele trouxestes tamanho pecado? Então respondeu Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes que esse povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos um Deus que vá diante de nós, porque não sabemos o que sucedeu a esse Moisés e esse homem que nos tirou da terra do Egito. Então eu lhes disse: quem tem ouro, arranque-o. E deram-mo, e lancei-o no fogo, e saiu este bezerro. E vendo Moisés que o povo estava despido, porque Arão o havia deixado despir-se para vergonha entre os seus inimigos, pôs-se em pé Moisés na porta do arraial e disse: quem é do Senhor, venha a mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Levi, e disse-lhes: assim diz o Senhor de Israel: cada um põe a sua espada sobre a sua coxa, e passai e tornai pelo arraial de porta em porta, e mata cada um a seu irmão, e cada um a seu amigo, e cada um a seu vizinho. E os filhos de Levi fizeram conforme a palavra de Moisés, e caíram do povo naquele dia uns 3.000 homens. Porquanto Moisés tinha dito: consagrai hoje as vossas mãos ao Senhor, porquanto cada um será contra o seu filho e contra o seu irmão, e isto para que ele vos conceda hoje uma bênção. E aconteceu que no dia seguinte Moisés disse ao povo: vós cometestes grande pecado. Agora, porém, subirei ao Senhor, porventura farei propiciação por vosso pecado. Assim tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, esse povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa o seu pecado, se não, risca-me, peço-te do teu livro,
que tens escrito. Então disse o Senhor a Moisés: aquele que pecar contra mim, a esse riscarei do meu livro. Vai, pois, agora, conduz esse povo para onde te tenho dito. Eis que meu anjo irá diante de ti, porém, no dia da minha visitação, visitarei neles o seu pecado. Assim feriu o Senhor o povo por ter sido feito o bezerro que Arão tinha tomado. Amém. Que o Senhor Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua santa palavra. Aleluia. Amém, Jesus. Graças a Deus. Nós acabamos de ler essa leitura, que é uma parte histórica do que aconteceu com o povo de Israel, mas que ficou como sombra para aviso para nós, não é? Eu estava olhando aqui em uma mensagem que é Hebreus capítulo 4. O profeta Irmão Branham, é um parágrafo só, não é? O profeta Irmão Branham diz assim: quando Moisés saiu do deserto com a lei, ele disse: não adulterarás, não roubarás, não matarás, guarde o santo dia, sábado. Quando Jesus saiu do deserto, quando Moisés veio, o diabo o tentou. Logo que o diabo o tentou, ele deu atenção a isto. Moisés tinha um ponto fraco. Quantos sabem qual era ele? O temperamento. Moisés tinha um ponto fraco. Era o seu temperamento. E logo que os viu adorando o bezerro de ouro, ele jogou no chão os mandamentos e os quebrou, te mostrando que aquele sacerdócio seria quebrado e Deus os deu a ele outra vez. Aleluia. Mas vamos 2 parágrafos então, né? Mas quando Jesus saiu do deserto, 40 dias de jejum, ele estava com fome, o único ponto fraco que ele tinha. E o diabo chegou para ele e disse: se tu és o filho de Deus, transforme estas pedras em pães, faça um milagre aqui, deixe-me ver você fazer isto, e eu crerei em você. Jesus disse: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ele sabia que ele sabia que não encontraria Moisés ali, pois ele foi para a palavra. Amém. Então, o irmão Branham está mostrando aqui que Moisés tinha o seu ponto fraco e o diabo o venceu ali. Mas quando ele veio a Jesus, Jesus também tinha o seu ponto fraco, que era a fome, né? Mas o diabo não conseguiu vencê-lo. Mas eu queria frisar mesmo, era sobre o ponto fraco de Moisés, não é? Então eu estava pensando, lá no Egito, Moisés, depois que descobriu que era um hebreu, ele foi criado como filho da filha de Faraó, não é? Praticamente como um filho de Faraó. E Faraó gostava dele, o rei Faraó Sete gostava dele. E ele saiu para suas andanças, certamente cavalgando, não é? No seu cavalo, e ele encontrou um egípcio maltratando um hebreu. E ele foi lá e deu-lhe um soco tão forte. Eu imagino, onde será que ele deve ter dado esse soco? Deve ter sido na cabeça, não é? Quer dizer, é uma dedução. Mas não sei onde que foi o soco. Sei que ele deu um soco tão forte e matou o egípcio. E pegou, enterrou na areia e voltou para casa. Ele achou que ninguém ia saber, então fica isso debaixo de um quieto e pronto, né?
Passado no outro dia, ele saiu outra vez cavalgar e encontrou 2 hebreus brigando. Essa vez a situação seria pior, porque eram 2 irmãos brigando, né? Então ele foi lá aconselhá-los para que parassem de fazer isso. Onde já se viu 2 irmãos estarem brigando? E um deles disse assim: quem te pôs por maioral entre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio ontem? Aí então Moisés ficou assustado, ele disse: alguém já sabe e isso vai chegar nos ouvidos do rei. E o rei amava ele, o rei gostava dele, mas ele teria que fazer cumprir a lei. Os próprios filhos do rei, legítimos, né, eles tinham ciúme de Moisés. Mas a história mostra que o rei Sete simpatizava-se em deixar o trono para Moisés e não para o seu próprio filho. E havia uma discussão, uma contenda ali, uma disputa por causa disso, não é? E quando eles soubessem que Moisés tinha feito isso, certamente eles obrigariam o rei Sete, o faraó Sete, não é? Matar Moisés, e ele teria que matar por causa da lei. Ele teria que cumprir a lei. De outra forma, ele cairia no descrédito dos seus próprios filhos, que ambiciosos, não tinham amor em ninguém, mas ambicionavam apenas o trono, não é? Então Moisés pensou: eu tenho que fugir. Aí ele fugiu. Então você observa o temperamento de Moisés. Matou o egípcio, e se o outro hebreu revidasse, talvez, quem sabe ele também não o mataria, não é? Aí quando chegou lá no deserto, que o povo pecou, que ele desceu, ele ficou irado outra vez e quebrou as tábuas da lei. Quebrou as tábuas que tinha sido escrito pelo próprio Deus, não é? Então é porque na hora da adversidade seu temperamento alvoroçava, subia o seu temperamento, seu sangue subia e ele agia daquela forma assim agressiva, não é? E a outra vez que você também lembra-se do temperamento de Moisés foi quando o povo começou a perturbá-lo e a acusá-lo porque ele estava deixando o povo sem água e o povo estava com muita sede e eles vinham contra Moisés, né? E Moisés pegou a sua vara e ele falou com o Senhor: Senhor, o povo precisa de água. E o Senhor disse para ele: vá ali na rocha e fira a rocha. Aliás, fale com a rocha. Vai ali e fale com a rocha. E ela dará água para o seu povo, porque o Senhor chamava o povo de Moisés, não é? E ele foi lá com aquela ira, com aquele temperamento exaltado e feriu a rocha 2 vezes e a rocha deu água, né? E quando o Senhor foi falar com ele, o Senhor disse: você não devia ter ferido a rocha, você estava irado contra o povo e não deveria ter ferido a rocha, você deveria ter falado com ela, porque aquela rocha representava Cristo, e ele não podia ser ferido 2 vezes. Então, nós observamos assim o temperamento de Moisés. Mas nós vamos observar que por causa disto, o Senhor levou ele num alto monte e disse assim: olha, Moisés, está vendo lá na frente? Aquela é a terra que eu jurei dar aos pais de Israel, não é? A terra de Canaã, e eu jurei dar essa terra a eles. E você foi comissionado para tirar esse povo de lá e levar até a terra. Mas olha bem a terra, mas você não vai entrar lá. E dali o Senhor levou Moisés e não se achou a sua sepultura nunca mais. Ninguém sabe onde o Senhor Deus sepultou Moisés. Então, você vai observar que teve um preço a ser pago. E também na leitura que nós lemos, que é uma leitura extensa, não é? 35 versículos, o Senhor Deus, quando o Senhor Deus falou que era para ele se apartar do povo
e que ele ia matar o povo todo, destruir o povo, e depois ele ia levantar uma nação de Moisés, o que foi que Moisés falou? Não é? Moisés disse: Senhor, se o Senhor vai matar o seu povo, esse que o Senhor tirou do Egito com um braço forte, com tanto poder, se o Senhor vai matá-lo aqui, então o Senhor risca meu nome do teu livro. Risca o meu nome do livro da vida. Aí o Senhor disse: não, não vou fazer isso, porque eu só riscaria o nome de quem pecasse. Então você pega, desce, conduz esse povo até a terra que eu te falei, né? Mas isso teria sido antes. Conduz esse povo, meu anjo vai com você. Mas lembra de uma coisa: eu visitarei a maldade deles no tempo certo. Então observemos as palavras do Senhor, como é que o Senhor faz. Eu vou respeitar você, Moisés, porque você não pecou. Você quebrou as tábuas na verdade, o seu temperamento é forte, mas foi em defesa da verdade. Agora, mas eles não vão ficar impunes, porque no tempo da minha visitação, eu visitarei o pecado deles. Mas então, meus irmãos, me veio ao coração ler essa escritura, esse assunto, porque são coisas muito tremendas que acontecem nas nossas vidas, não é? Eu disse, não sei se eu disse em algum culto virtual ou foi dito na igreja, que um dia desses o Senhor nosso Deus me repreendeu, não é? Assim, com uma forma mansa, uma forma suave, não é? Amorosa. E ele disse assim para mim: por que você faz isso dessa maneira? Eu amo você, eu amo vocês, vocês são meus filhos, eu tenho me aproximado de vocês. Por que você faz isso dessa maneira? E você sabe, quando você sente a presença do Senhor, não tem ser humano que resista. E a gente se derrete em choro, em lágrimas, e você quase não controla aquilo, não é? E às vezes você pode estar na rua, pode estar onde tiver, aquilo vem mesmo e você não se controla, e você não se importa também, quem quiser ver, que veja. A pessoa está chorando, ela sai do seu normal por causa do encontro, da aproximação do Senhor. E eu disse para ele: Senhor, perdoa a indignidade desse teu servo, Senhor, mas se o Senhor me ajudar, eu não farei mais isso, nunca mais. Porque o meu Senhor Jesus Cristo, que morreu crucificado na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados, para me salvar, ele não merece isso. Perdoa, Senhor. Eu prometo que se o Senhor me ajudar, nunca mais isso acontecerá. Mas eu não disse para os irmãos o que era. Mas era essa questão aqui do temperamento. Mas aí passou uns dias, talvez umas 2 semanas, não sei. O Senhor não falou mais nada sobre isso. Aí um dia agora, ontem, a irmã Thalita me levou até no mercado, com o carro, né? Ela estava disponível, falei: vai comigo no mercado, e ela foi comigo. Aí quando eu cheguei lá, o Senhor começou a falar comigo outra vez, lá no mercado, e ele me trouxe à memória assim, o irmão Brana dizendo isto, que Moisés era temperamental. O ponto fraco de Moisés era o temperamento. Mas aí, quando o Senhor traz essas coisas assim, ele começa a mostrar os lados das coisas, da moeda, os lados que tem a moeda, os dois lados, né? Alguns dias atrás foi dito aqui nesse culto, em um dos cultos aqui, que Deus não trabalha com gente covarde. Deus não trabalha com gente medrosa. Ele trabalha com pessoas corajosas. E aí a gente começa a pensar: mas Senhor, o Senhor não é, sendo onisciente, o irmão Brana diz que Deus é onipotente porque ele é onisciente.
ou vice-versa, ele é onisciente porque ele é onipotente, e ele é onipresente porque ele é onipotente, né? Então, não saberia o Senhor do temperamento de Moisés? Saberia, porque ele é onisciente, e mesmo assim ele quis que Moisés fosse fazer o trabalho. Ele quis, ele escolheu Moisés, mesmo com esse temperamento. Então vem os dois lados e você começa a meditar. Mas todas as vezes, você vai observar agora, todas as vezes que Moisés, que nós percebemos na Bíblia, pelo menos quantas vezes citei, umas 3, não é? Lá com o egípcio, depois com a tábua da lei aqui, e depois na rocha, não é? E tem uma outra coisa ainda, ele teve a coragem de enfrentar o Senhor Deus. Ele disse: Senhor, se o Senhor vai matar eles, então o Senhor risca meu nome também, não é? E o Senhor disse: não vou riscar o seu nome, não posso fazer isso. Mas por que ele quebrou a tábua? As tábuas da lei? Porque o povo estava se desviando do evangelho, da palavra. Estavam indo após deuses de barro, das suas crendices do Egito. E ele se irou por causa disso. Por que o temperamento dele lá no Egito se aflorou de novo? Porque ele viu um egípcio matando um irmão dele. E ele agiu de novo pela força. Todas as vezes que ele agiu dessa maneira foi em favor da verdade. Ele não ficou assim para roubar ninguém, não ficou assim para defraudar nada. Ele só ficava com seu temperamento agitado quando ele ficava a favor da justiça. Esse é o outro lado da moeda. Então eu disse: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu prometo que eu não vou ser mais assim então. Porque às vezes eu sinto a mesma coisa. Se for para defender alguém, defender uma mulher que está apanhando o marido, ou defender uma pessoa que está sendo injustiçada, logo vem aquela vontade de fazer justiça. Você não se conforma com a justiça, com a injustiça. Você lembra de Davi também, quando o profeta contou para ele a história do homem que tinha matado a ovelha do pobre, e o homem era rico, tinha muitos rebanhos, ele levantou irado e rasgou suas vestes, rasgou seu manto real, e disse: esse homem tem que morrer. Oh meu Deus, aleluia. Então, eu estava no mercado, e o Senhor me disse: lembra de Moisés? O irmão Brana, o profeta, irmão Brana, disse que Moisés era temperamental, e esse era o ponto fraco de Moisés. Mas você sabe quanto custou para Moisés isso? Custou que o Senhor levou ele lá no monte e mostrou: lá está a terra, eu não menti para você. Ela existe, mas você não vai entrar lá, porque você é temperamental. Aleluia. Então, meus irmãos, eu fiquei pensando nisso. O Senhor Jesus Cristo disse assim: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bom, vamos cortar a segunda parte da palavra aí, né? Aprendei de mim. Tá bom, então vamos aprender do Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas um dia ele chegou no templo e viu lá os ministros, não sei se eram os diáconos ou quem que era, comercializando a fé do povo. Eles vendiam pombas, que era justamente o animal do sacrifício, né? Era o animal do sacrifício, e eles vendiam as pombas já ali, eles já vendiam os cordeiros, quer dizer, eles estavam deturpando a fé. Eles estavam se aproveitando da fé das pessoas, do povo. E o Senhor Jesus Cristo veio lá e olhou aquilo, e certamente a ira dele se acendeu, e o irmão Brana disse que aquilo era uma ira santa. Ele foi lá e teceu um reio de cordas, e voltou lá, e desceu o reio neles. Vocês estão pensando o quê? Vocês estão fazendo da casa do meu pai um covil de ladrões e salteadores, ladrões.
o pior, que estavam roubando a fé do povo. E ele desceu o reino neles. Bom, se é para aprender de Jesus, então, como que vai ser? Não é? É só para ser humilde e quietinho, tem que descer o rei mesmo. Não é certo? Agora, eu estou fazendo isso assim para mostrar os dois lados, para cada um de nossos irmãos que estão ouvindo. Eu pensei assim, então eu vou pregar isso na igreja, que agora nós estamos tendo os cultos na igreja, né? Eu vou pregar isso na igreja, lá, quarta-feira, então. Ele disse, não, grava isso, porque muitas outras pessoas vão ouvir, precisam ouvir isso, não é? Então, voltando na questão, o Senhor Jesus Cristo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas o profeta disse, quando ele chegou lá, aquela foi a ira santa de Deus, que se acendeu ali contra o pecado. Então, em Moisés foi contra a injustiça a primeira vez, a segunda vez foi porque eles adoraram o bezerro de ouro, no que nós lemos, a ira acendeu de novo, né? E ele ainda mandou os levitas matarem 3.000 homens ali naquele dia, mas o Senhor falou que ia matar todos, ia destruir a todos e ia levantar uma outra nação de Moisés. Ele falou, não, Senhor, não faz isso. Se o Senhor fizer isso, eu posso riscar meu nome, então. E o profeta, irmão Brana, disse assim, que ele ficou toda a vida pensando nessas coisas. Por que a proposta de Moisés foi melhor do que a de Deus? Poderia isso acontecer? A proposta de Moisés ser melhor do que a proposta de Deus? Aí o profeta diz, até que nós compreendemos que é porque ele era um tipo de Cristo. Então ele não podia entrar na terra prometida, ele não podia colocar o povo na terra prometida, porque ele era um tipo de Cristo. E quem colocou o povo na terra prometida foi Josué. E Josué é o tipo do Espírito Santo. Você vê a que relação tem Moisés e Josué e Jesus e o Espírito Santo. Por isso que quando o irmão Brana pregou a série Adoção, ele mostrou isso, o confronto de Josué com Efésios. Josué representa o Espírito Santo para nós, e Moisés representa Cristo para nós, e Cristo ele arrancou o povo do Egito, sacou o povo do Egito das idolatrias e também da escravidão, da escravatura, porque o Satanás, ele escraviza a pessoa, ele rouba da pessoa tudo que a pessoa tem, rouba alegria, rouba o entendimento espiritual da pessoa, ele é ladrão. Mas Moisés tirou o povo do Egito, conduziu-os, atravessou o Mar Vermelho, e no deserto e tudo, veio maná, mas o povo estava sempre se levantando contra ele. E o Senhor chegou a chamar o teu povo, não é? Mas então, todas as vezes que ele se alterou, que seu temperamento ficou exaltado, foi em favor da verdade, em favor da justiça. Então, nós nos lembramos que o Senhor Deus estabeleceu a sua lei, né? E lá no Egito, se ele ficasse lá, o rei teria que mandar matá-lo, por causa da lei da nação, por causa da cobrança dos outros, do povo, dos filhos, dos patriotas, né? Da própria nação. Eles cobrariam do rei e o rei teria que matar Moisés, né? Aí quando foi com Jesus, olha só, o Senhor queria defender o seu povo, o Senhor queria salvar o seu povo, mas e a lei? Ele não disse que a alma que pecasse teria que morrer? Então o que é que ele fez? Quem é que ele ia mandar para morrer? Então ele veio ele mesmo e morreu para poder salvar o povo, não é? É uma correlação paralela que corre assim naqueles tipos do Velho Testamento com agora o Novo Testamento. Mas então nós ficamos pensando nisto. E o preço? Qual será o preço então?
não é? Porque Moisés era o tipo de Cristo, não entrou na terra prometida porque era uma sombra do que ia acontecer. E ninguém nunca encontrou a sua sepultura, não é? O irmão Branham diz que Moisés morreu, mas foi como um mato, assim, que corta e depois nasce outra vez, né? Mas ninguém achou a sepultura dele, tanto é que lá no livro de Judas, aqui no final da Bíblia, perto de Apocalipse, ele disse que o corpo de Moisés, que o diabo estava lutando, ou seja, vamos inverter, o anjo Gabriel, ou Miguel, às vezes eu confundo os dois, né? Ou Miguel ou Gabriel, estava lutando com o Satanás por causa do corpo de Moisés. Não é? Por que será que ele queria o corpo de Moisés? Um defunto? Não é? É porque ele não estava morto em algum lugar. Mas é um tipo. Então, meus amados irmãos, às vezes Deus nos traz essas escrituras assim, e isso eu poderia guardar só para mim. Mas por que eu tenho que passar para os irmãos isto? Porque é justamente para que o povo de Deus escute, o povo de Deus saiba isto, porque dentro de nós habita a justiça de Deus, mas nós não somos perfeitos. A Bíblia diz assim que, aliás, o irmão Branham disse que uma irmã pediu para testificar, né? E ele disse, pode testificar, irmã. E ela disse assim, eu não sou o que eu devo ser. E também não sou o que eu quero ser. Mas tem uma coisa, eu também não sou o que eu era antes. Então, quer dizer, houve uma mudança, ou seja, tem havido uma mudança. E Deus é tão longânimo, e Ele espera anos e anos para que nós possamos ir nos adequando em algumas circunstâncias que só Ele pode saber, não é? Para que nós possamos ir nos adequando e nos entrando de acordo com aquilo que Ele quer, para que então nós possamos ir alcançando a estatura e gradativamente Ele possa começar a trabalhar conosco, usar-nos, porque senão todos nós estaríamos perdidos. Você vê que no caso de Davi, ele rasgou suas vestes e disse, esse homem tem que morrer, e tinha mesmo que morrer. Mas a graça do Senhor estava ali, cobrindo Davi da morte, protegendo Davi da morte. E então o profeta disse, mas o Senhor, rei, não morrerá. O Senhor não vai morrer. E esse homem é o Senhor. O Senhor não vai morrer por causa da graça. Então, você já pensou como fica o coração de um ser humano quando o Senhor Deus faz uma coisa dessas? Quando o Senhor Deus fala com ele dessa maneira, esse homem é você. Mas você não vai morrer por causa da graça. A graça de Deus, ela é abundante, ela cobre tudo. Ela cobre tudo. Ela só, você diz, mas então por que alguém parte dessa vida sem a graça? Só tem um detalhe, ela só não cobre aquilo ou aquele que não a aceita. A graça só não cobre aquele que não aceita, o incrédulo, que não crê na graça de Deus, que não crê na misericórdia de Deus. Essa ela não pode cobrir. Mas a graça é oferecida aos que aceitam. E eu estava dizendo para um irmão, sabe por que Deus trabalha conosco? Porque nós somos maleáveis. E Ele pega aquela peça bruta, sem doutrina, sem nada que possa ser agradável, mas tem uma coisa ali que Deus pode trabalhar com ela. Ele é maleável. Porque o ouro, por que o Senhor Deus, lá em Apocalipse, ele fala que, a Bíblia fala que tinha 7 castiçais de ouro batido. Porque o orível, né?
bate o ouro ali, bate, ele vai amassando. Aí depois vai saindo aquelas borras pretas, né? Antigamente os índios faziam assim. Aí vira e começa a bater do outro lado, assim na quina, ele vai achatando outra vez, mas ele não quebra. Faz isso com um ferro, com um pedaço de aço, para você ver se ele aceita, não é? E, no entanto, ele aceita ser modelado. Então o Senhor Deus diz assim, eu quero que você seja assim. E você não é assim, você é assim, né? Diferente. Então ele pega e começa a bater com a palavra, vai batendo com a palavra, e vai modelando você. Porque você tem a natureza maleável, modelável, e ele quer fazer de nós uma imagem semelhante a dele, né? Então o Senhor Jesus Cristo, ele estava aqui na terra e ele foi irado. Ele irou, mas o profeta diz, aquela era uma ira santa. E longe de nós nos compararmos com ele. Mas por outro lado, se você e eu não nos tornarmos iguais a ele, então nós não chegaremos no ponto da perfeição. A estatura de varão perfeito é isso. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Essa é a estatura de um varão perfeito, que é justamente a medida completa de Cristo que São Pedro falou, acrescentando a fé, a virtude, a paciência, na ciência, a ciência, a temperança, paciência, né, que às vezes a gente erra na colocação, fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal. Acrescenta isso uma sobre a outra, até que todos alcancemos a estatura, a medida completa de Cristo. Então, às vezes ele fala, mas eu não sou digno de me comparar com o Senhor Jesus Cristo. Não é mesmo, eu não sou e ninguém é, mas o Senhor Deus está fazendo isso, porque nós somos maleáveis. Então, não é que nós éramos as melhores pessoas do mundo, não. Esse dia eu estava conversando com um irmão, eu gosto muito de conversar com ele, né? Ele é muito espiritual, quando eu falar o assunto ele vai ouvir e vai saber que é ele, né? Ele disse assim, que ele estava com alguns amigos, e aí ele disse assim, eu sou igualzinho a vocês. Eu não sou melhor, ele quis dizer, eu não sou melhor que vocês, eu sou igualzinho a vocês. Depois ele refletiu e ele foi lá pedir, se eu não tiver enganado assim, que nós conversamos muito, né? Se eu não tiver enganado, mas acho que ele foi lá e pediu desculpa para eles. Disse, olha, eu peço desculpa porque eu julguei vocês iguais a mim. E na verdade, vocês não são iguais a mim. Eu sou muito pior do que vocês. Então eu não tinha o direito de colocar vocês no mesmo nível que eu. Vocês são melhores que eu. Olha que coisa linda, né? A gente ter consciência disso. Eu não sou digno, mas tem uma coisa, eu sou maleável. O Senhor pode falar com você. Se o Senhor quiser te corrigir, Ele pode corrigir, que você aceita, né? Que você recebe, você tem temor, você chora. Então nós não somos santos, assim, entre aspas, como se fosse uma coisa que nós fôssemos santos de nós mesmos. Não. Você reconhece, e aí ele vem, e hoje ele bate um pouquinho com a palavra aqui, e você se humilha, você chora, amanhã depois ele vem, bate outro pouquinho aqui, e vai dando o modelo que ele quer, que você fique parecendo com ele. Aleluia, e o Oríbio fazia isso, os índios faziam isso, batia, depois olhava. Se tivesse embaçado, ele continuava batendo mais um pouco, batia. Aí quando ia saindo toda a borra ia sendo tirada daquele ouro, aí quando ele começava a olhar assim, ele começava a ver o rosto dele na peça de ouro. Então é porque o ouro já estava bom. Então isso é tão maravilhoso, essas comparações naturais são tão maravilhosas para nos colocar numa posição correta com Deus, com Jesus, não é? Quando ele começar a bater em nós e tirar toda a escória, todo mal, todo gênio, toda injustiça, toda inveja, toda cobiça, tudo
que ele tirar de nós, então quando ele olhar assim, ele vai poder ver a si mesmo em nós. Isso não é maravilhoso? Isso não é o que a palavra de Deus diz? Isso não é o que a mensagem do profeta de Deus ensina para nós? Que nós sejamos iguais a ele? Mas eu ainda queria ficar mais um pouquinho pensando nisso, no temperamento, porque foi tão forte para mim. Eu falei para a irmã Thalita lá no mercado, olha o que está vindo aqui para mim, né? Que Moisés era temperamental, mas só que isso custou para ele não entrou lá na terra. E aí vem aquele temor tão grande, falou, Senhor, então o que é que vai custar para mim, meu Deus? O que é que vai custar para mim, então, isso, Senhor? Então, me ajuda eu me livrar dessas coisas, me ajuda eu me livrar do temperamento, porque a gente quer proteger o outro, mas a gente quer proteger com a força bruta, a gente quer salvar o outro, a gente quer defender o outro, o irmão que está sendo injustiçado, a irmã que está sendo injustiçada, a gente quer defender, mas não é com a nossa força que nós fazemos isso, não é. Que Moisés tentou fazer isso, quando ele matou o egípcio, ele já estava com a intenção de fazer isso, né? Mas aí não deu certo, e ele fugiu, teve que fugir, e você se lembra para onde o nome do lugar para onde ele fugiu? Não é? Se eu estivesse na igreja, eu ia dar uma chance para os irmãos responderem para onde foi que Moisés fugiu. Deixa eu dar as dicas, né? Ele foi para um lugar fugitivo, e depois ele chegou num certo lugar e tinha um poço d'água. Ah, lembrei mais uma, do temperamento de Moisés, né? Lá no poço. Então, logo chegaram 7 moças, 7 meninas, para darem água para o rebanho do pai delas. Esse homem não tinha filhos, só tinha filhas, né? Então elas chegaram, as 7 meninas chegaram lá para dar água para o rebanho deles, os camelos deles. Mas só que parece que o poço era muito disputado, e aí tinha outros pastores que também vinham dar água para os seus rebanhos. E como eles eram homens mais fortes fisicamente, eles chegaram depois, elas chegaram correndo mais rapidamente que eles, chegaram antes, e eles chegaram e quiseram expulsá-las dali do poço, até que eles tirassem água para beberar o seu rebanho. Não sei se era um rebanho mais de um, né? E você sabe, ali fala poço, não é? E quem já morou em lugar que tem poço, aqueles poços caipira, né? Feito pelo poceiro assim, tinha um sarilho que tirava água assim, então, se tirasse muita água, às vezes 2, 3 mulheres iam lavar roupa e começavam a tirar muita água, aí quando a água ia baixando, o balde começava a relar no fundo do poço, e aí a água começava a ficar turva, começava a sujar, né? Então, as meninas chegaram para dar água para o seu rebanho, e os homens chegaram depois, os outros pastores, não sei se era de ovelha ou de camelo, alguma coisa assim, não sei, né? Então, acho que era de ovelha mesmo. Então, eles quiseram fazer injustiça com elas, expulsá-las do poço para tirar água primeiro. E Moisés sentado lá, já pronto, o temperamento dele já subiu. O sangue dele já subiu na cabeça. Falou, mas que negócio é esse? Vocês estão errados. Vocês chegaram depois. A justiça é que elas deem água para o rebanho delas primeiro, porque elas chegaram antes. Não é porque eram mulheres, não. É porque elas chegaram antes. Era o direito delas. E ele foi lá, expulsou eles de lá. Um Moisés sozinho. Não é? Olha só isso, um Moisés sozinho, com aquela fúria, com aquela força, com aquele temperamento exaltado, falou, vamos esperar elas terminar aqui primeiro, esperem lá, depois vocês voltam e deem água para o vosso rebanho. Então é assim que era o temperamento de Moisés, mas eu estive analisando, todas as vezes foi em defesa da verdade, todas as vezes foi em defesa da justiça. Oh meu Deus, que nós tenhamos pelo menos isso a nosso favor, que todas as vezes seja em defesa da verdade, em defesa da justiça. Meus irmãos, vamos parar aqui agora, né? Fiquem todos com Jesus, mas vamos meditar nessas coisas, vamos meditar nisso, porque são coisas que é para nós, o povo do Senhor.
É para que nós aprendamos isso. É por isso que Deus se preocupa conosco em nos falar essas coisas. Que Deus tenha misericórdia. Eu não estou contente com o meu temperamento. Mas tem o lado que ainda nós temos a nosso favor, que não é para roubar nada de ninguém, não é para fazer injustiça com ninguém, não é para invadir nada de ninguém. É em favor da justiça, em favor da verdade. Mas que Deus tenha misericórdia de nós, nos ajude, como nós fizemos a oração: Senhor, se o Senhor me ajudar, eu nunca mais vou fazer isso. Mas de vez em quando ainda quer voltar. Vocês pensam que não? Ainda quer voltar. Você vê uma coisa errada, você já quer ir resolver lá, na força, e não é assim. Então vamos pedir que o Senhor nos ajude a resolver através da oração, através do clamor a Ele: Senhor, tenha misericórdia, dá-nos sabedoria, dá-nos palavras brandas, para que nós possamos então, porque a palavra branda abranda o coração do outro também. E o amor é uma coisa que o diabo não resiste, porque o diabo não tem amor, ele não ama nada. Mas se você ama, o amor vence Satanás, vence a injustiça, vence a doença, vence tudo, os espíritos maus e tudo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus nos ajude, que Ele nos abençoe e nos dê sua graça para a sua bendita glória. Amém, Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, estamos agradecidos mais esta vez por este culto, Senhor, e pedimos que cada coração receba isso do Senhor como uma instrução, como uma advertência. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo nós pedimos, ó Deus, fica com os teus filhos para a glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Deus tem sido misericordioso para conosco, não é? E você também, se está ouvindo, se está parando para ouvir, é porque você também é digno da bênção, de receber essa bênção também. Não digno por você mesmo, mas digno por Ele. Ele nos faz dignos, né? Então, não esqueçam de clicar no joia, assim no gostei, né? E também não esqueçam de se inscreverem. Agora nós já estamos com 11.200 inscritos. Então, seja você mais um, então, para que essas verdades que Deus tem nos falado possam alcançar outros filhos que precisam delas. E você pode ser um instrumento para isso também. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.